Enquanto os desaparecidos não forem enterrados, a ditadura não acaba. O desabafo de Igor, cujo pai, o operário Gilberto Olímpio, desapareceu em 1973, quando militava na guerrilha do Araguaia, é o retrato fiel do sentimento de cada um dos presentes na 31ª audiência pública da Comissão da Verdade Paulista. Toda a família, né? Meu avô materno, minha mãe, minha avó materna, meu pai, o meu tio, estavam na direção do PCdoB, na organização do PCdoB. E na preparação da guerrilha rural, todos estávamos na clandestinidade, inclusive eu, criança, né? E nós moramos em várias casas, que essas casas elas eram, além da nossa moradia, eram abrigos, né, para atuação política, isso eu vim a saber depois, né? E a última vez que eu vi meu pai vim a saber que foi maio de 1971, né, maio de 71. Eu me lembro do momento, não tenho capacidade de deduzir a data eu fiquei sabendo a posteriori, né? E o pouco contato que eu tive com meu pai foi muito marcante, né? Posso dizer que na primeira infância, um momento que as memórias são muito tênues quando existem, mas foi muito marcante, né? Outro caso abordado foi o dos irmãos Petit da Silva, Lúcio e Jaime. Eles e a irmã Maria Lúcia foram para o interior do estado de Goiás para atuar na luta armada em 1972. A família nunca mais teve notícias oficiais dos rapazes. Já o corpo de Maria Lúcia foi encontrado em um cemitério no interior do Tocantins e enviado à família 24 anos depois. A irmã dos jovens, Laura, assim como outros familiares dos desaparecidos no Araguaia, ainda busca justiça. A ação que os familiares moveram em 1982 e que foi encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 96, foi julgada em 2010 e o Estado brasileiro foi condenado pelo desaparecimento de 70 militantes que desapareceram no Araguaia, camponeses, e também pela execução sumária da Maria Lúcia Petit. Minha família foi dizimada, nós éramos, na década de 70, 72, quando a Maria Lúcia foi morta, nós éramos 5 irmãos e 3 foram mortos. A Maria Lúcia foi morta numa expedição militar em 1972, o Jaime foi morto em 1973 e o Lúcio em 1974. Então, nos 3 anos que o Exército cercou e dizimou a guerrilha, eu tive um irmão morto por ano, né? E até hoje a gente aguarda que o Estado brasileiro dê notícias esclareça as mortes do Jaime e do Lúcio, que eram os meus irmãos mais velhos. Outro desaparecido foi o líder estudantil Antônio Guilherme Ribas. O rapaz foi presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e esteve preso pelos órgãos da repressão por 2 vezes. Considerado um dos líderes do 30º encontro da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna, passou a ser um irrecuperável, o mesmo que uma condenação à morte. Antônio Guilherme desapareceu e, segundo relatos, foi morto no Araguaia em 1973. Ele teria sido preso em combate com arma na mão e sumariamente degolado. O corpo teria sido atirado na mata e a cabeça levada como um troféu para mostrar que ele efetivamente morrera. Nunca recebemos nenhuma explicação do que se seguiu a esse episódio. Já o operário Manuel Nurches foi para a clandestinidade pouco depois do golpe militar. Juntou-se aos militantes no Araguaia e, em 1972, desapareceu. O grande problema foi que a minha mãe, meu pai, logo que ele saiu de casa, meu pai faleceu, infartou. Minha mãe estava acabando de sair de uma cirurgia muito grave e meu pai, acho que com consequência disso, de toda essa confusão, ele infartou. Bom, então foi um drama, porque minha mãe mal ficou 20 anos doente, de cama, depois se recuperou um pouco, mas fazia hemodiálise, uma confusão.
Eu e minha mãe, tivemos que deixar a nossa casa e morar na casa de parentes, porque não tinha condições mesmo, porque que alguém tratasse dela, porque eu trabalhava. Eu passei a tomar conta da casa, das despesas, de tudo. Minha mãe, coitada, sofreu, mas sofreu muito. Além da doença, ela sofreu muito a ausência do filho, sem notícia, coisa horrível. E chorava, e não tinha notícia, aquela coisa toda. Aí até que um dia eu chego em casa do trabalho, ela está aos prantos. Eu falo, o que foi que aconteceu? Ela me mostra o jornal que dava o falecimento dele, a morte dele. Porque ela ficava de olho nos jornais para ver se tinha notícia, né? Então foi um negócio muito, muito massacrante até hoje. Porque é um negócio que não está resolvido, né? A filha do operário Orlando Momente, desaparecido no Araguaia em dezembro de 1973, contou para a comissão como o pai foi para a clandestinidade quando ela tinha apenas 1 ano de idade. Eles mantiveram encontros por mais 4 anos. Depois, ela não teve mais notícias. Soube da morte do pai ao ler em um livro uma lista de pessoas desaparecidas. A mãe sempre escondeu as atividades do pai. Foi pelo relato dos companheiros de militância que ela pode conhecer um pouco mais quem foi Orlando Momente. Eu admiro muito meu pai pelas notícias que eu tive da Crimeia, porque como eu fui criada longe da família, eu não consigo ter muito diálogo. As pessoas contam muito sobre meu pai, não falavam sobre ele por medo, né, não podia ser divulgado naquela época o que estava acontecendo, então minha mãe não falava, nem minha família sobre ele. Só aos 15 anos que minha prima que me contou o que aconteceu com meu pai. Ele fez em 85, que teve um livro negro lá na OAB, e tinha o nome do meu pai, e eu liguei para esse advogado que colocou esses nomes nesse livro, e eu liguei para ele e falei, o que aconteceu, né? Como que ele sumiu, e aí ele me colocou em contato com a Crimeia, com as famílias de desaparecidos, e eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. E aí eu soube mais algumas dessas histórias que ela falou agora sobre ele, e admiro por ele ter sido uma pessoa que se importou de ajudar as pessoas lá, mesmo sendo perseguido, mesmo contra o governo, mas quis ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu valorizo muito. Em busca da verdade, a sobrinha de Silon Brum, um estudante desaparecido no Araguaia entre o Natal de 1973 e a Páscoa de 1974, viajou ao local por 3 vezes. Jornalista, publicou o livro Antes do Passado, o silêncio que vem do Araguaia. Ela relatou à comissão como foi para a família viver sem notícias e sem saber realmente o que aconteceu. Justamente esse vácuo, essa ausência dele, esse desaparecimento que ficou esse tempo todo, ficou esse silêncio. Eu peguei a época, o silêncio todo, a dor do silêncio, de não se poder falar do som, da espera da minha avó, que era muito doída. E aí, um pouco movida por essa dor da família, por esse tio que eu não conhecia, mas que era como um herói para mim, tinha desaparecido, né? À medida que o tempo foi avançando também, com o trabalho coletivo dos familiares, de esclarecer o que tinha acontecido, né? Foi ficando sabendo que então ele era desaparecido no Araguaia. O meu movimento sempre foi pessoal, foi em busca da história do Silon, que a gente sabia muito pouco, né? Na verdade, depois eu me dei conta que muito eu ia em busca das notícias que a minha avó queria, que ela morreu em 89, sem saber nada dele. A data que marca os 41 anos do início dos conflitos armados no Araguaia, 12 de abril, também foi lembrada pelos parentes e militantes, que continuam buscando a verdade. Eu vejo assim, uma tentativa, uma boa iniciativa de resgatar essa história que é tão desconhecida da população brasileira, é tão desconhecido de nós mesmos, familiares, embora a gente tenha buscado muito essa história, porque os arquivos militares não são abertos, nenhum militar aqui no Brasil ainda foi condenado pelos crimes que cometeu,
começam agora a ser indiciados criminalmente, felizmente, pelo Ministério Público Federal, e sendo que o Brasil já foi condenado, tá certo, a entregar esses restos mortais, a esclarecer as circunstâncias dessas mortes, a responsabilizar penalmente os militares responsáveis. Então, é muito difícil se conseguir fazer justiça no país. A Comissão da Verdade também ouviu os relatos sobre outros 2 casos de desaparecidos no Araguaia e convidou os familiares que não puderam comparecer. Os casos foram de Pedro Alexandrino de Oliveira Filho e Miguel Pereira dos Santos. A Corte Interamericana reconheceu a existência da guerrilha do Araguaia. E o Estado e o governo brasileiro têm que dar conta dos 70 desaparecidos. Só um apareceu, só a Petit. Os outros todos, 69, estão desaparecidos. Fora os camponeses da região e outras pessoas que não têm registro.